Eu acho incrível quando a gente se arruma, que a gente fica fazendo carão no espelho, né? Como se a gente fosse ficar com aquele carão o dia todo. Oi, tudo bem com vocês? Tudo? Hoje eu vou contar pra vocês uma coisa que me aconteceu faz um tempinho já. E é uma história totalmente inútil na vida de vocês. E eu vou contar pra vocês essa história porque foi bem marcante pra mim. Então eu quero contar. Ou talvez porque eu esteja com pouca ideia de assuntos pra falar aqui nos vídeos. E a história, eu não me lembro se ela foi no meu segundo ou terceiro ano do ensino médio. Foi num desses dois. Acho que foi terceiro. Na minha escola, eu tinha 5 períodos. Se eu não me engano, eram 2 antes do recreio e 3 depois. Ok? E aí, numa noite aleatória, eu tinha a prova de história no primeiro período. Eu tava meio mal em história, porque eu sempre fui meio mal em histórias, porque eu sou péssima em gravar fatos, né? E coisas históricas. Fiz a prova de história, não sabia umas coisas, meio que chutei, fiz naquela, né? Suor escorrendo. E aí, o professor falou pra nós entregar a prova, que já terminou, entregar a prova pra ele. E eu lá. E a sala toda entregando. E eu lá, quase chorando já, né? Aí terminei a prova. E eu acho que eu era uma das últimas que faltava terminar a prova. Não tenho certeza, mas se eu não era a última, ainda tinha só mais umas 2 pessoas lá. De tipo 40 pessoas, tinha só umas 2. No momento que eu terminei a prova, meu cérebro resolveu me zoar e bugou. Simplesmente bugou. E aí, no momento que eu terminei a prova, até o momento que terminou o período, eu não me lembro do que aconteceu. Eu só me lembro a partir do momento que eu peguei um caderno e coloquei em cima da mesa. Porque já era outra matéria, já tava outro professor na sala, enfim. Aí, ok, eu tive o segundo período, tranquilo, não tirei o caderno em cima da mesa. Aí acabou o segundo período, eu fui pro intervalo. Acabou o intervalo. Aí eu fui pra minha sala, começou o terceiro período. Eu fui trocar o caderno, né, que era outra matéria. E aí eu tiro o caderno de cima da minha mesa. E o que eu encontro em cima da minha classe? A minha prova de história. A prova em que eu fiz no primeiro período e que eu já estava no terceiro período. Inclusive, no terceiro período, era um professor que eu tinha certeza que eu ia ter que chorar pra ele pra mim poder sair da sala, pra mim poder me salvar em história. Que no caso, na minha escola, tinha que pedir pra sair. E geralmente os professores do terceiro período não deixavam a gente sair, porque a gente recém tinha chegado do intervalo, né? No momento que eu vi aquela prova de história, eu só peguei aquela prova, não acreditando no que eu estava vendo. Comecei a ver se não era uma que tinham entregado, alguma coisa assim, mas não, era que eu fiz no primeiro período mesmo. E olhei pra minha colega do lado e falei: a minha prova de história tá aqui ainda. E aí eu nem me lembro se ela falou alguma coisa, eu só sei que eu falei isso e me levantei e fui até o professor que estava dando aula. E aí eu fui lá, tremendo, quase chorando, e falei: senhor, eu não entreguei a prova de história, eu posso ir atrás do professor pra mim ver o que eu faço? Ele olhou pra mim com aquela cara do tipo... e me perguntou quando é que eu tinha feito a prova, em que período eu tinha feito a prova. E aí eu falei pra ele, né, no primeiro período. E ele olhou pra mim e falou: pode ir lá, mas chora, tu chora. E aí foi a Gabriele desesperada com aquelas provas, correndo em todo o colégio atrás daquele professor. E aí eu fui nas 7 salas, das 7 turmas que ele dá aula, só não sabia quando, nem o horário, porque era a esperança que eu podia achar ele, que seriam os lugares que teria mais chance dele estar, se ele já não tivesse ido embora. E daí eu com aquela prova desesperada na mão, botava a cabeça, quase entrava toda pra dentro da sala e olhava, nada de professor, o que me deixava mais desesperada. E adivinhem, em nenhuma o professor de história estava. Ah, detalhe, a prova valia bastante. Se eu não tivesse aquela nota, eu ia me dar mal. Aí quando eu vi que ele não tava em nenhuma das turmas que ele poderia estar, a única vontade que eu tinha era me deitar em posição fetal e chorar, secando minhas lágrimas com aquela prova maldita. Porém, como eu não desisto fácil, eu não me deitei no chão em posição fetal e eu não chorei, eu fui até uma inspetora, que é a mulher que ficava lá andando pelo colégio, resolvendo problemas e tal, e perguntei pra ela onde estava o professor. Oi, tu sabe onde tá o professor de história? É que eu não acho ele em nenhuma sala, sabe? E eu esqueci de entregar a prova de história. E aí ela, com toda a calma do mundo, me encaminhou até uma salinha que ele tava. Daí ela chamou ele e avisou que tinha uma aluna que tava atrás dele, que precisava falar com ele, que não entregou a prova. No momento em que ela falou isso, eu conseguia ver ele da onde eu tava. Ele arregalou o olho de uma forma que eu nunca tinha visto ele arregalar. E daí ele veio até mim e a inspetora saiu. E aí pensa no desespero. Senhor, me desculpa, eu botei o caderno em cima, eu não vi que eu não tinha entregado, sabe? Aí eu coloquei o caderno em cima e aí eu voltei do intervalo
intervalo e eu não tinha tirado o caderno de cima, sabe? Aí eu voltei no intervalo e troquei o caderno. E aí eu vi que a prova tava embaixo, sabe? Mas eu juro por tudo que é mais sagrado, que eu não encostei nessa prova, eu não fiz nada nela. Quando eu vi, eu vim atrás de ti. Foi mais ou menos esse meu desespero. Daí o professor me pediu pra mim ficar calma, e assim mesmo eu não fiquei calma, óbvio. Aí ele pegou a prova e falou: Calma, calma, tudo bem, não tem problema, só não faz isso de novo. nem acreditei no que eu ouvi. Ele tava super calmo e eu super desesperada. Achei que eu ia, sei lá, zerar a prova ou qualquer coisa do tipo. Mas não, ele foi super legal. E aí, enfim, eu me acalmei. E eu não sei se existe mais alguém no Brasil ou no mundo que tenha feito isso que eu fiz. Mas é isso a minha história. Depois correu tudo bem, eu recebi a nota normal, eu não fiquei em recuperação, eu não me dei mal e sobrevivi. É isso. E realmente é uma história inútil pra vocês. Não mudou nada na vida de vocês, eu sei, mas eu queria contar. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado dessa minha história. Se vocês gostaram, clique em gostei. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E comentem aí embaixo se vocês conhecem alguém que já fez isso ou que fez algo parecido com isso, né? Porque eu acho meio difícil fazer igual. E também comentem aí embaixo se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Fica aí, né? História de vida, eu nunca mais esqueci prova depois daquilo. E é isso. Até o próximo vídeo e valeu! Hoje eu... Tranquilo. Aí eu não sei contar a história pra vocês.